Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, esse espaço para a gente pensar temas importantes para o país, ajudando a qualificar o debate, procurando saídas para várias questões que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. O avanço da dengue no Brasil em 2015 revela uma situação alarmante. Os surtos da doença são relatados por aqui há mais de 160 anos. Mas falar em quase 750 mil casos de dengue em apenas um trimestre e em pleno século XXI é falar em epidemia, mesmo que seja em determinados estados da União. Para além do aumento assustador no número de casos e mortes, esse quadro revela, no mínimo, falha no planejamento e nas ações dos estados e municípios. Também falta investimento público e envolvimento da população no combate ao agente transmissor, o mosquito Aedes aegypti, que se multiplica em depósitos de água parada, acumulada nos quintais e dentro das casas. O país precisa urgentemente intensificar suas ações, principalmente na prevenção, porque durante o inverno os casos vão diminuir, mas quando o calor e o período das chuvas voltarem, se não estivermos preparados, a situação vai se agravar novamente. Esse é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Andréa Marques Miranda, médica infectologista, e Sandro Corumba, coordenador de combate da dengue em Mauá. Bem-vindos. Obrigado. Nesse início de ano, o Brasil vive uma epidemia de dengue concentrada em 9 estados, que são os que têm mais de 300 casos por 100 mil habitantes. O caso mais crítico é o estado de São Paulo, o mais rico da União, que registra mais da metade das notificações nacionais e também o maior número de óbitos registrados pela doença. A pergunta que fica é a seguinte: onde estamos falhando? Vou começar pelas damas. Doutora Andréa. A falha no controle da dengue, ela ocorre em duas vertentes. A primeira é no controle do vetor, que é o próprio mosquito. Então, isso envolve tanto o poder público quanto o poder, a parcela da população, no comprometimento de aderir às campanhas do governo e também na parte da saúde pública na questão do diagnóstico precoce. Então, com o influxo maior de pessoas nos serviços de saúde, isso não é feito um planejamento adequado, então essa população ela não é atendida da maneira correta, e isso faz com que a gente aumente a mortalidade e letalidade. Quer dizer, a situação se complica. Sim. Se diagnosticar precocemente, rapidamente, a chance de tratamento e de sair como uma gripe forte é grande. É muito grande. Geralmente, o que acontece é um atraso no diagnóstico que leva a uma letalidade maior da doença. Sandro entra na conversa, está lá na vigilância epidemiológica. Como é que tem sido acompanhar e ver esse surto e essa epidemia em alguns estados brasileiros? Naturalmente tem sido uma loucura para todos os profissionais de saúde que estão lidando diretamente com o tema dengue. Porque nós estamos lidando com uma situação que aumentou de maneira bastante significativa, né? Nenhum serviço consegue dar conta de se preparar para um momento como esse, né? Os municípios precisam, né, por pactuação com o Ministério, de apresentar planos de contingências, ou seja, os municípios já têm que prever cenários de epidemia ou até de situação tranquila, mas já tem que saber como vai se movimentar. E evidentemente que a gente está falando de um momento que é crucial na fase, né, da doença ao longo do ano, é o momento onde nós temos o maior número de casos e realmente chegou mais próximo do que a gente imaginava ou gostaria que acontecesse, né? A dengue tem acontecido de forma bastante intensa no Nordeste há muitos anos, em outras regiões do Brasil. E em São Paulo, algumas regiões eram mais atingidas do que mais atingidas, os casos eram mais concentrados. A região da Grande São Paulo, propriamente dita, que é onde nós estamos, ficou um pouco próxima, acompanhando a movimentação. Mas já se sabia que essa pressão do vetor em relação a esses ambientes urbanos seria inevitável. Agora, embora a gente não tenha
planejamento suficiente, ou, embora a questão da dengue seja uma questão sazonal, por conta do mosquito proliferar, etc., no verão e com as águas paradas, então precisa estar chovendo, quer dizer, isso favorece, né? Precisa estar não, né? Mas aumenta muito a presença do mosquito. Você precisa de gente, porque o mosquito ele não é ele que tem o vírus, né? Você precisa de gente com o vírus para que ele morda a fêmea, não é isso? Se eu estiver falando alguma bobagem, já que eu não sou médico, infectologista, vocês me corrigem. A fêmea tem que morder alguém que está infectada para poder transmitir essa situação. E um detalhe, tem fases específicas da doença na pessoa em que o mosquito se contamina. Que é na parte da viremia, que são geralmente os 3 primeiros dias de sintomas da doença. Então, quando a pessoa tem aquela febre alta, as dores no corpo, dor de cabeça... É ali que se o mosquito picar, é que ele vai se infectar. Se infectar e levar adiante. Isso pode acontecer até um pouco antes dos primeiros sintomas, né? Porque é a fase que o vírus está se desenvolvendo no organismo e a pessoa não tem imunidade formada. Então, o mosquito encontra um hospedeiro cheio do vírus, né? E também se infecta. Agora, o Aedes aegypti, quer dizer, é um mosquito comum, relativamente comum, e a gente tem notícias de dengue no Brasil desde da segunda metade do século XIX, lá do final do século XIX, e segundo o nosso antigo ministro, o grande sanitarista brasileiro, o Adib Jatene, a gente já poderia ter erradicado a dengue em outros tempos. Por que a gente não conseguiu diminuir significativamente os casos? E mais, pior do que isso, né? Nos últimos anos o número de casos tem crescido. Andréa. A grande questão da dengue agora, da transmissão, é muito mais centrada, até a OMS vem discutindo isso muito, a Organização Mundial da Saúde, né? Ela vem discutindo que, na verdade, a distribuição de doenças infecciosas virais, como a dengue, e a gente tem outras, como a febre de chikungunya, zika vírus, elas são relacionadas ao trânsito das pessoas infectadas. Porque o mosquito, uma pessoa, aqui na região do Grande ABC, a gente tem uma proliferação grande de Aedes aegypti e também do albopictus, que também é um outro transmissor, tanto da dengue... Outro mosquito que pode transmitir tanto a dengue quanto a chikungunya. Então, é o habitat natural deles, eles estão aqui. Então, quando vem uma pessoa infectada, essa proliferação, o mosquito infectado pode começar a proliferar e aí começa a distribuição local, que a gente chama de autóctone. Então, claro que a gente tem que controlar o mosquito, tem medidas para isso, mas também a gente tem que entender que esse fluxo de pessoas infectadas, que hoje é muito fácil... No mundo, né? Não só dentro do Brasil. Por isso que a gente tem doenças vindo da África e de outros países muito mais rápido do que antigamente ocorria. Isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a trabalhar nos dias de hoje, que é essa rapidez que uma infecção pode se alastrar pelo mundo inteiro. Agora, isso não é a matéria específica da vigilância epidemiológica? E o que estaria faltando para a vigilância epidemiológica poder, digamos, se antecipar e fazer com que os vírus circulassem menos, com controles em aeroportos, em fronteiras secas, em fronteiras molhadas, enfim, e mesmo na circulação das pessoas dentro das cidades, entre cidades. Como fazer isso? A gente precisa situar bem o conceito de que doença estamos falando, quer dizer, como se processa a dengue, por que ela acontece no nosso meio e por que as medidas tentadas ou as medidas aplicadas não deram conta de evitar que pessoas pegassem dengue. A dengue é transmitida por um mosquito, né? Ela é causada por um vírus que é transmitida por um mosquito Aedes aegypti. Falando do vetor, do mosquito Aedes aegypti, ele é um vetor bastante adaptado no meio urbano. Ele encontra reservatórios muito disponíveis em qualquer centro urbano e ele consegue, né, mesmo que a gente adote algumas medidas de controle aonde estão aos nossos alcances, né, onde a gente consegue observar, ele encontra reservatórios disponíveis fora do nosso alcance. São calhas, caixas d'água, vários reservatórios
que nós não vemos, né? São acidentais por conta de chuvas, e ele tem uma facilidade de se proliferar, né? A população, o mundo moderno hoje convive com pragas, com zoonoses, com doenças transmitidas por animais, porque esses animais conseguem adaptação a esse ambiente. E no caso do mosquito, de novo, me corrijam se eu estiver errado, o meio urbano, muito adensado, é muito propício, porque o mosquito é de voo curto, né? Então ele precisa encontrar de um lugar a outro lugares para ele poder procriar, deixar sua larva e tal, mais ou menos próximos. Exatamente. Né? Então, em lugares muito desabitados, né, onde você não tem essa condição, a presença do mosquito é muito menor. Exatamente. Uma outra condição, uma outra necessidade que tem é o homem, né, para oferecer o sangue para a fêmea fazer o repasto e amadurecer os ovos. E aí não é uma exclusividade do Brasil. A gente não remete mais a dengue como um problema de país pobre ou de populações subdesenvolvidas. Está mais relacionada a lugares, a países com um clima adequado para o desenvolvimento do vetor. E mesmo países desenvolvidos, né? Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, teve surtos e né? condições epidêmicas de dengue. E eles estão vulneráveis e sujeitos ao mesmo problema. Mas nós podemos falar que no Brasil existe um Programa Nacional de Controle da Dengue, que ele prevê ações que, se elas não têm mais o objetivo de erradicação da dengue, né? Até existiu um programa que tinha um nome um pouco pretensioso, que era o PEA, Plano de Erradicação do Aedes aegypti, que foi criado em 96 dentro do Estado, e se entendeu ao longo do tempo que as ações não levavam à erradicação do Aedes aegypti. A gente entende que essa batalha já está perdida nos moldes, nos recursos, com as tecnologias que se disponibilizam. E por conta dessa presença marcante, né, do vetor nesse ponto e da resistência, o programa começou a entender que outras ações também associadas eram importantes para evitar que pacientes entrassem em óbito, para evitar que as regiões tivessem grandes concentrações do vetor. Embora a gente não erradique, a gente consegue fazer através de ações medidas que diminuem a população do mosquito. Quanto menos mosquito eu tiver numa região, menos chances de ocorrer a transmissão vai existir, menos pessoas vulneráveis nós vamos ter. E aí cabem as ações específicas conforme o momento epidêmico que existe. Eu não pensaria no sentido do que falhou. Eu acho que quando você se depara com situações que você tem que criar uma grande consciência e participação de todos, você implica em uma ação que extrapola a questão da saúde, vai para uma área educativa, de conscientização de ambiental. E particularmente em São Paulo, nós tivemos um grande problema no ano passado, que foi o desabastecimento, né, o comprometimento do abastecimento de água. As pessoas começaram a se sentir inseguras em relação a ter ou não o acesso à água fornecida pela rede e acabaram acumulando água em reservatórios. Então, foi mais um tipo de reservatório ofertado nesse momento. Ou seja, a crise hídrica reforçou a epidemia de dengue. Com certeza. Mas acho que um ponto que precisa ser melhorado na vigilância vem também muito da atenção da saúde, na questão de notificação dos casos de dengue, porque é dessa forma que a vigilância enxerga quais são as regiões que são mais afetadas. Então, Os casos ainda são muito subnotificados? Está se trabalhando muito para a notificação, mas isso tem que ser trabalhado muito com os profissionais de saúde, tanto médicos quanto enfermeiros, para, na hipótese de dengue, já notificar para a vigilância. Porque a dengue é uma doença de notificação compulsória, ou seja, a gente notifica sem ter certeza da doença, só na suspeita. E isso é com essa ferramenta que a vigilância consegue programar as ações de ir em tal bairro que tem uma concentração de pessoas. E o tal plano de contingência de que falava o Sandro. E não só os profissionais da saúde, a própria população pode também entrar em contato com a vigilância do seu município para avisar, olha, aqui na minha rua teve 2, 3 casos de dengue, e aí a vigilância é obrigada a fazer um plano para tentar ver o que está acontecendo naquela região. Maravilha. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta com esse debate.